Olá, espero que todos estejam bem e aproveitando o carnaval. Hoje eu vou falar sobre um prato que foi criado para a festa do carnaval no Brasil. Eu gravei um vídeo anterior que falava sobre os doces de carnaval na Itália. Então hoje eu vou falar sobre esse prato, que é um prato típico do carnaval aqui no Brasil. No livro chamado Culinária Paranaense, o jornalista Eduardo Sganzerla e o chefe de cozinha Jean Strasburger falam da comida do litoral do Paraná e do barreado, que é esse prato que eu vou falar. E os autores desse livro lembram que o litoral foi o primeiro a ser colonizado pelos portugueses e sobre a fartura de peixes e frutos do mar que nós tínhamos e temos aqui no Brasil. E esses colonizadores adicionaram em suas receitas litorâneas a farinha de mandioca no preparo dos pirões que acompanhavam os peixes e os frutos do mar. Então, além disso, começaram a cozinhar também com outros ingredientes tropicais da terra, como o palmito, a banana e o cará, que chamavam de batata do litoral. E eles dizem que esses moradores, eles caçavam e consumiam verduras e legumes que plantavam em suas casas, além da carne bovina in natura e salgada, e nesse contexto surge o barreado. Os autores explicam no livro que o barreado é conhecido há mais de 200 anos no litoral. E o nome barreado originou-se do próprio sal da terra, o barro, devido à consistência que ficava a carne com o tempo grande de cozimento, em torno de 24 horas. Posteriormente surgiu a expressão barrear. Barreava-se ou vedava-se a panela com um pirão composto de cinza e farinha de mandioca para evitar que o vapor escapasse e o cozido não secasse depressa. O jornalista gastronômico José Antônio Dias Lopes escreveu uma matéria linda na revista Gosto em março de 2011, também por ocasião do carnaval. E segundo Dias Lopes, teria surgido o barreado na época do intrudo, a única receita da cozinha brasileira que foi criada exclusivamente para o carnaval, o barreado do Paraná ou barreado paranaense. O historiador Davi Carneiro também fala do seu surgimento na ocasião do intrudo e o descreve como festa profana que originou o carnaval no século XVI. E ele dizia, nesta reportagem, que os caboclos do litoral consumiam quando se cansavam de bater o fandango. O que era o fandango? Era um bailão com diferentes melodias e coreografias trazido pelos portugueses, mas de origem espanhola, que era promovido durante o intrudo. Então, o que era o intrudo? Eram as brincadeiras violentas nas quais as pessoas se jogavam água, vinho, groselha, pós, cal e bolas de cera cheias de água. O intrudo ele foi trazido pelos portugueses no século XVI, mas parece que foi da Índia que originou-se. 300 anos depois, as autoridades resolveram proibi-lo, devido aos acidentes, brigas violentas que acarretavam muito trabalho tanto para a polícia quanto para os médicos. O intrudo terminou na metade do século XIX e teve lugar o carnaval,
mas aí com confete, serpentina, lantejoulas e outras. Então, esse prato barreado era para repor as energias dos foliões. E a partir dos anos 70, o prato da folia cabocla virou porta-bandeira da cozinha paranaense e passou a ser servido o ano inteiro. O barreado passou a ser atração turística nas cidades de Morretes, Antonina, Paranaguá e Guaratuba, onde recebem visitantes que vão comer a especialidade. Os ingredientes do barreado são carne, normalmente coxão duro ou miolo de paleta ou músculo, toucinho, tomate sem pele e sem semente, temperos como cebolinha, salsinha, cebola, alho, louro, cachaça e especialmente cominho, óleo, vinagre e sal. E para fazer a vedação da panela, como eu falei, usa-se farinha de mandioca fina e água. E aí são cozidos longamente nessa panela de barro alta e com formato de cone, e evitando de acrescentar água para não reduzir o sabor. A panela do barreado era de origem indígena, então a panela fica entre 12 e 24 horas em fogão a lenha ou sobre uma chapa colocada na chama do fogão a gás. Antigamente era enterrada no chão com o fogo feito sobre ela, e outros dizem que o fogo era feito no fundo de um buraco, sobre o qual ia a panela, e os ingredientes devem, ao término do cozimento, estarem tão macios que são desfiados naturalmente, formando um tipo de ragu. E para não secarem, barreia-se a fresta entre a tampa e a panela com o pirão de farinha e água, como eu já falei. Então, daí o nome da especialidade. Então, a técnica consiste em barrear a tampa da panela com essa massa de farinha de mandioca e para fazê-la em um bowl, a água é misturada com a farinha de mandioca com as mãos até obter uma pasta consistente, e depois, com as mãos molhadas, selam a tampa da panela com a mistura. Se durante o cozimento houver vazamento de vapor por algum orifício na massa, veda com mais massa. Na hora da refeição, coloca-se a farinha de mandioca no fundo do prato, por cima a carne e o caldo, muito quentes. Mistura-se tudo e acrescenta mais caldo, formando um pirão, e acompanha a banana. É um prato com valor calórico alto e daí sua adequação ao carnaval para repor a energia. E acredita-se que o barreado ele surgiu por influência dos açorianos que povoaram a Baía de Paranaguá, Grande Mar Pequeno, na língua tupi-guarani, por volta de 1550. Alguns pesquisadores acreditam que tenha sido anteriormente. Na verdade, a receita apresenta características açorianas. A primeira delas é o longo cozimento das carnes nessa panela hermeticamente fechada. A utilização do cominho é pouco habitual e difundido nas cozinhas lusitana e brasileira. Segundo o português João Vasconcelos Costa, no livro Gosto de Bem Comer, uma das tipicidades da cozinha açoriana é o uso variado e imaginativo de especiarias. As populações das 9 ilhas do arquipélago, situado no norte do Oceano Atlântico, gostam do cominho, da pimenta do reino, do cravo, da pimenta da Jamaica, da canela, da noz moscada e da erva doce. Talvez isso tenha relação com a Rota das Índias. Na viagem de volta, as embarcações passavam pelos Açores. E por que será que o Brasil não criou outro prato de carnaval?
No Nordeste tem os filhós, que são doces de farinha batido com ovos, estendida essa massa, cortada e frita em banho ou azeite, polvilhada com açúcar, canela ou calda de mel. A receita veio pronta de Portugal. Eu gostei de saber essas características do barreado como um prato de carnaval. Nesse livro culinário paranaense, os autores dizem que o barreado de hoje, em muitos restaurantes, tem a tecnologia ao seu dispor. Quando não é preparado em panelas de barro sobre o fogão a gás, é fervido e refervido na panela de pressão. E falam que a panela de barro hermeticamente fechada é a avó da panela de pressão. Esse prato, como a Ana Luísa Trajano fala no livro básico, Enciclopédia das Receitas do Brasil, do Instituto Brasil Agosto, é um símbolo da culinária paranaense e continua sendo preparado nessas cidades, como eu falei anteriormente, Antonina, Morretes. A foto que eu coloquei na capa do vídeo é desse livro e do livro básico, Enciclopédia de Receitas do Brasil, do Instituto Brasil Agosto, na página 59 do mesmo. Como Máximo Montanari fala, comida é cultura. Então, por meio da comida, identificamos várias características do indivíduo e por meio dela aprendemos sempre, né? Então, principalmente os fatos históricos e geográficos que contextualizam as preparações. Eu espero que vocês tenham gostado das informações e, se puderem, se inscrevam no canal, divulguem para os seus amigos. Eu agradeço muito, um feliz final de carnaval e até o próximo vídeo.